Olá, que a graça de Senhor Jesus esteja com você mais uma vez. Estamos prontos mais um dia, mais uma chance de buscar na palavra de Deus, conhecer a vontade do Senhor a fim de que nós possamos tomar as melhores decisões nesse dia. Obrigado porque você está aí comigo todos os dias, não somente apreciando esse trabalho, mas levando avante, compartilhando com seus amigos e familiares, assim eu e você estamos juntos pregando o Evangelho. Continue assim fazendo, tá bom? Não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha feito e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos ao tema de hoje. Quem é você? Chegou o momento, um dos momentos cruciais da história de Cristo, um dos momentos cruciais da odisseia de Cristo por esse planeta. Ele se deixou capturar. Eu quero dizer para você que ele é o Deus do universo. Ele próprio disse lá em João que se ele quisesse, ele clamaria ao Pai que enviaria uma legião de anjos para defendê-lo. Ele tinha todo o poder nas mãos, numa piscadela dos seus olhos, fulminaria todas aquelas pessoas que estavam ali tramando a sua morte. Mas ele se entrega, se deixa prender, amarrar. E Jesus agora, isso era noite, viu gente? Isso era noite, já madrugada dentro, levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote e ali começou uma cena terrível de julgamento injusto, colocando ali na sala centenas de testemunhas falsas, levantando falsos testemunhos contra Cristo, a fim de tentar condená-lo à morte. Eles queriam uma prova cabal, eles queriam tomar o voto de todo mundo para que ninguém tivesse dúvidas de que Jesus realmente merecia morrer, mas foi uma frustração só, porque não encontraram em Jesus nada que o pudesse acusar, até que o sumo sacerdote lhe faz a seguinte pergunta, verso 61 de Marcos 14. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo nas nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunho? Ouviste a blasfêmia que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Jesus não negou, mesmo sob ameaça de morte, não negou a sua origem. Tu és o Cristo, o Filho de Deus bendito? Ele assim, eu sou. E eu quero dizer para você que vocês verão o Filho do Homem à direita de Deus Pai vindo nas nuvens dos céus. Aqui é uma citação de Daniel capítulo 7, a partir do versículo 13 e 14, que mostra o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus, se dirigindo ao ancião de dias e ficando ao seu lado direito. Isso foi demais para aqueles homens. Eles, não acreditando nisso, né, rasgaram as vestes e disseram: não precisamos mais de testemunhas, veja a blasfêmia, o que vos parece? E todos concordaram que ele era réu de morte. Essa aqui é uma daquelas histórias sanduíche, mais uma vez. Tem o relato, vem o relato do julgamento de Cristo, depois esse relato é interrompido pela experiência de Pedro, que estava seguindo toda aquela cena de longe. Ele se disfarçou, misturou entre aquelas pessoas, mas logo foi identificado, né? Uma criada do sumo sacerdote o identificou e diz aí: tu também estavas com Jesus Nazareno, mas ele o negou dizendo: não conheço nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre e o galo cantou a primeira vez. Depois a criada o viu novamente, né, e tornou a dizer aos circunstantes: esse é um deles, mas ele outra vez o negou. E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque tu também és galileu. Ele, porém, começou a praguejar
e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo sim, desatou a chorar. Aqui há um paralelo entre esses dois personagens, Jesus de um lado e Pedro de outro. Jesus ali dentro da sala, sendo fustigado, com testemunhas falsas, havia real ameaça de morte, dependendo das suas respostas, mas ele não se eximiu, ele não negou, ele disse: eu sou filho do Deus bendito, e por consequência disso acabou por ser condenado à morte. E lá fora estava lá o duvidoso discípulo de Cristo, Pedro, vendo de longe o que estava acontecendo, foi identificado 3 vezes negou, e a terceira vez ele praguejou, ou seja, falou palavrão, palavras impróprias, e jurou que não conhecia Cristo. E o galo cantou 2 vezes e ele se lembrou das palavras de Cristo, né? Que história extraordinária, né? Que paralelismo que nós vemos aqui. Pedro, um testemunho falso. Jesus é um testemunho fiel. 3 vezes Pedro foi abordado por um servo e por espectadores, e 3 vezes negou sua ligação com Jesus, chegando a amaldiçoar e a jurar. Quando o galo cantou, Pedro lembrou-se das palavras de Cristo e desatou a chorar. E aqui está a ironia, como diz a lição. No fim do seu julgamento, Jesus foi vendado, espancado e ordenado a profetizar. Ou seja, tampa seus olhos, vamos bater nele, vamos ver se ele adivinha quem está batendo nele. Profetiza! O objetivo era, claro, era zombar de Cristo ali naquele momento, né? Pedro estava negando Jesus no pátio, logo abaixo, cumprindo uma das profecias do mestre, quando disse: antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E ao negar Jesus, Pedro mostrou que de fato Jesus era o Messias, porque exatamente estava cumprindo a profecia que ele havia feito antes daquele momento. Você viu a ironia do ato? Os soldados prenderam Jesus e vendaram seus olhos, batendo, dizendo: profetiza. Mas lá no fora, Pedro estava vivendo o desenrolar e a concretização de uma profecia que o Senhor Jesus tinha feito antecipadamente, demonstrando de fato que ele era o Messias. Para aqueles soldados, Jesus não fez nada, ou seja, não adivinhou, não quis demonstrar nenhum de seus poderes, mas para aquele duvidoso discípulo, o Senhor Jesus estava provando a sua messianidade, porque ele era especial, né? Pedro de fato negou a Cristo, mas Jesus sempre o amou. Ele caiu a chorar, diz a Bíblia que despencou a chorar, né? Começou a chorar compulsivamente. Como diz aqui, né? Deixa eu ver se é essa palavra. E caindo em si, desatou a chorar. E ali ele experimentou verdadeiramente o arrependimento. Arrependimento de que ele não poderia ter confiado em si próprio, deveria ter confiado mais em Cristo, deveria ter caído aos pés de Jesus. Senhor, me ajuda, eu sei que tudo que o Senhor fala é verdade. Cada uma das suas profecias vão se cumprir. Se isso vai acontecer comigo, Senhor, por favor, me ajuda, me dê forças para que não aconteça, me dê força. Mas ele confiou em si, confiou demais, achando que ele poderia todas as coisas, que ele poderia vencer essa tentação em sua vida. E, no entanto, o que aconteceu? Diz a história que ele vergonhosamente negou a Cristo. Mas ele, felizmente, se arrependeu. Diz Ellen White que quando ele negou pela terceira vez, os olhares de Pedro e de Jesus se cruzaram. Jesus olhou para o seu discípulo e ele para o seu mestre.
E aquele olhar não foi um olhar de reprovação, mas de amor e compaixão para com Pedro. Diferentemente de Judas, Pedro se arrependeu verdadeiramente, profundamente, por isso chorou. Judas sentiu um tremendo sentimento, né, não é de arrependimento, mas ele sentiu tristeza pelo que ele fez, e saiu e se enforcou, né? Não se arrependeu verdadeiramente. Se Jesus tivesse de alguma maneira se livrado ali, ele não teria sentido a tristeza que sentiu. Mas por ver que Jesus não lutava, por ver que Jesus se entregou e estava indo para a morte, ele sentiu aquela tristeza. Sou responsável por entregar alguém inocente, né? Trair sangue inocente, foram as palavras de Judas. Saiu, se enforcou. Há aqui uma diferença, meu amigo, crucial entre o verdadeiro arrependimento e o mero sentimento de tristeza por algo que você fez. Arrependimento é uma tristeza profunda, mas tão profunda que leva você a nunca mais fazer aquilo. E desejar fazer aquilo que trouxe tristeza ao seu coração. Não foi esse sentimento que tomou conta do coração de Judas, mas foi esse o sentimento que tomou o coração de Pedro. Pedro, mais tarde, recebe a visita de Cristo, que o restaura à liderança do seu povo mais uma vez. Vai, Pedro, e apacenta minhas ovelhas, foram as palavras de Cristo. Querido amigo, querida amiga, Deus sabe que nós iremos cair, sabe? Deus sabe que Pedro iria cair, soube, tanto é que falou antecipadamente. Mas isso não diminuiu o amor que Cristo tinha por Pedro. Deus sabe que você vai cair, sabe? Deus sabe que eu vou cair também, sabe? Mas isso não diminui o amor de Cristo por nós. A Bíblia fala assim, escreva essas coisas para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então nós podemos cair de joelhos arrependidos ante a presença de Jesus e pedir e clamar e suplicar pelo seu perdão. Ele está pronto para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. A diferença entre os grandes e os pequenos é justamente o ato depois do pecado. Todos nós somos pecadores, mas cedo ou mais tarde iremos errar o alvo. Mas o grande, o que alcança a misericórdia, cai de joelhos arrependido buscando perdão. Aqueles que não alcançam a misericórdia, eles se aprofundam, eles se entregam, dizendo que foi longe demais, que não há mais chance, não há mais... E aí se afundam ainda mais, né? Não. Deus, Ele não está interessado em quantas vezes você cai, mas em quantas vezes você quer se levantar. Levante, amigo, levante. A chance para você mais uma vez. O Senhor Jesus ainda está de braços abertos e deseja te salvar. A única coisa que você e eu precisamos fazer é confiar em Jesus e deixar que Ele faça por nós aquilo que é impossível fazermos por nós mesmos. Ore comigo. Querido Pai, obrigado por sua bondade e misericórdia, por nos afirmarmos mais uma vez o seu amor e misericórdia para conosco. Sabemos, Senhor, que temos pronto perdão ao irmos ao Senhor. Tu és o nosso advogado, Tu és o nosso intercessor para nos dar o perdão é que o Senhor morreu na cruz do Calvário e por isso nós clamamos por Tua misericórdia e Seu perdão mais uma vez. Perdoe-nos, Senhor, os atos errôneos e pecaminosos que cometemos em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada e terminaremos aqui a nossa semana de reflexões. Aproveite bem aí o seu dia.